Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, desde já um ótimo fim de semana. Todos que me ouvem aqui nesse dia 23 de fevereiro de 2024, e o nosso devocional diário está no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que Paulo estava ali perante Félix e agora ele está esperando chegarem ali os acusadores de Paulo. 5 dias depois chega Ananias, o sumo sacerdote, e traz um tal de Tértulo, que é o advogado ali de acusação contra Paulo. Esse Tértulo, ele chega já trazendo várias lisonjas ali ao governador. Diz o versículo 2: depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação dizendo: experimentamos muita paz e por tua providência reformas são continuamente feitas nessa nação. Em tudo e em todo lugar nós o reconhecemos com toda gratidão, ó excelentíssimo Félix. E ali ele vai trazer a sua acusação falsa contra Paulo. Diz o versículo 5 que ele crê que este homem é uma peste, promovendo rebeliões entre todos os judeus por todo o mundo, sendo o chefe da seita dos nazarenos. E ali ele traz várias acusações, mas Paulo também vai ter o direito de se defender. Paulo não tem um advogado, ele mesmo vai advogar em sua causa, e ele começa também de maneira excelente. Diz aqui o versículo número 10: ciente de que há muitos anos és juiz sobre esta nação, como ânimo faço a minha defesa. E ali ele vai dizer que todas aquelas acusações são falsas contra ele. Ele diz no versículo 13 que nem mesmo podem provar diante de ti as coisas que agora eles me acusam. E aí Paulo vai dizer quem ele realmente é. Declaro-te que, segundo o caminho a quem chamo de seita, sirva ao Deus de nossos pais e creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. E Paulo vai declarar ali que ele está sendo julgado justamente por isso, por ter falado da ressurreição dos mortos, é que ele estava sendo julgado, diz o versículo de número 21. Esse Félix era alguém que era informado acerca do caminho, ou seja, que ele já tinha ouvido falar. O caminho é Jesus Cristo, e por isso era chamado da seita do caminho, ou seja, o evangelho, os evangélicos daquela época eram chamados de o caminho, os cristãos eram chamados de aqueles que seguiam o caminho. E por ele conhecer isso, ele adia aquela questão e diz no versículo 22, que quando Lísias chegasse, aquele que tinha enviado a carta para ele, que tinha mandado Paulo, tinha livrado Paulo da mão dos judeus, chegasse, ali ele declararia o que faria. E ali Paulo foi tratado com brandura, foi tratado ali com cuidado e poder ser servido pelos seus amigos, diz o versículo de número 23. Às vezes nós lendo a Bíblia, nós não temos noção dos tempos das coisas. Quanto tempo vai passando, parece que as coisas são imediatas, mas há diferenças entre uns versículos e outros, às vezes de vários anos, e Paulo vai ficar preso por 2 anos pelo menos, é o que nós vamos ver falando aqui no versículo 27. Nesse meio tempo, Félix vai até Paulo várias vezes, algumas vezes para tentar ali arrancar algum dinheiro dele, ou algum suborno dele, e chamava ele com grande frequência, diz o versículo 26, mas ele também, certa feita, foi com a sua mulher Drusila, diz o versículo 24, para ouvir sobre a fé em Cristo. Paulo, ele aproveita para pregar. Lembra quando Paulo foi chamado? Você estará diante de governadores, diante de reis, diante de poderosos, e diante desses você pregará o evangelho também. E Paulo, ele vai dissertar ali diante daquele homem, discorrer sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, diz o versículo de número 25. Félix ficou com medo e ali ele vai falar: chega por hoje, depois nós vamos voltar a isso, depois nós vamos resolver sobre isso. E ali ele deixa Paulo preso e não se converte naquele momento. Mas o que nós vemos é que ele fica abalado com a pregação de Paulo. Paulo, como eu disse, vai ficar 2 anos preso, diz o versículo 27. Félix agora é substituído por Pórcio Festo, e esse Pórcio Festo, querendo agradar os judeus, ele vai manter Paulo preso ali naquela prisão. Na semana que vem, nós vamos ouvir mais um julgamento ainda de Paulo. Paulo vai estar perante um outro Herodes aqui, mais um da família de Herodes, que vai entrar na história, infelizmente, mais uma vez de maneira negativa. Mas o que nós temos aqui diante de nós é um Paulo que não se cansa de pregar. Veja o que ele prega sobre a justiça de Deus, ele prega sobre o domínio próprio que aquelas pessoas deviam ter, e ele prega sobre o juízo vindouro. Aquilo vai trazer ali a condenação ou a salvação, pelo menos
vai abrir os olhos daquele homem que vai ficar com medo, pelo menos. Não sabemos se aquele homem se voltou para Cristo posteriormente, ou a sua esposa, que era judia, se voltou para Cristo. O que sabemos é que precisamos pregar em todo tempo, em todo momento. Que tal aproveitar esse dia que você está ouvindo essa mensagem, seja hoje, no dia específico, nesse fim de semana, ou em qualquer outro momento que você estiver me ouvindo, leve a palavra adiante, porque essa palavra é que faz a transformação, que nós preguemos sobre a justiça, sobre o juízo, sobre o domínio próprio e sobre Cristo, que faz todas essas coisas acontecerem. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo fim de semana e a paz